Vamos para a palavra, que o Senhor, vamos nos alimentar do pão da vida, vamos receber a nossa vitória através da palavra de Deus. Louvado seja Deus. O Senhor nos sustenta na fé. Vamos lá para o Evangelho de João, capítulo 14, no versículo fala assim: E tudo quanto pedires em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Olha só, gente, aqui ele está dizendo que tudo quando pedirdes, né, em meu nome eu farei. Tudo que a gente pede em nome de Jesus, Jesus está dizendo aqui que o Pai dele, que ele fará, que Jesus fará, né? É Jesus que está falando aqui. Tudo quando pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado. Por que nós somos abençoados? Por que você recebe a cura? Por que Deus abre a porta? Por que Deus responde às nossas orações? Para que o nome dele seja glorificado. Às vezes você está orando e pedindo algo de Deus e Deus vai e te dá. E por que ele te dá? Para você glorificar o nome dele. Tá entendendo? Muitas das vezes você vê pessoas que não merecem as coisas. Você olha para aquela pessoa e você diz, mas por que essa pessoa que não ora, que não busca Deus, que não vai para o culto, essa pessoa que parece tão distante, né, da casa do Senhor, da presença do Senhor, e ela ora, ela pede e Deus abençoa. Por quê? Porque ela está pedindo em nome de Jesus e porque o nome de Deus será glorificado. Então, gente, o que acontece? Deus, ele nos abençoa, não é porque a gente é perfeito, nós não somos perfeitos. Deus nos abençoa porque nós estamos pedindo em nome de Jesus. E para quê? Para que o nome do Pai seja glorificado. Então, louvado seja Deus, se nós somos abençoados, se nós pedimos, se Deus responde nossas orações, a gente não tem que se gloriar. Ah, eu oro, Deus responde. Eu oro, Deus abre a porta. Eu oro, Deus cura. Sabe por que ele faz tudo isso? Não é por causa de mim, não é por causa de você, mas para que o nome de Deus seja glorificado. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Então ele continua aqui: se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Então, ele não está dizendo, ele estava ensinando aqui aos discípulos, ele não está dizendo vocês têm que ser perfeitos para poder alcançar as graças. Ele não disse isso. Ele abençoa a todos, ele abençoa os maus, ele abençoa os bons, ele abençoa aquele pecador que naquela hora está lá desesperado e clama por ele: Jesus, me dar essa bênção, que eu estou precisando dessa bênção. Então você está pedindo em nome de Jesus para que Deus te abençoe. O que vai acontecer? Ele vai te dar para que o nome dele seja glorificado. Nós alcançarmos graça é uma coisa, nós alcançarmos salvação é outra coisa. Nem todos que pedem serão salvos. Tem pessoas que são curadas e voltam a praticar o erro. Tem pessoas que são curadas e se afastam de Deus. Tem pessoas que foram curadas, não se lembram mais de Deus. Mas tá entendendo? Então não é porque nós recebemos os nossos pedidos, não é porque Deus nos abençoa e que isso significa que seremos salvos. Nós somos salvos se crermos no Senhor Jesus. Se crermos no Senhor Jesus, seremos salvos. Tá entendendo? Louvado seja Deus. Mas para alcançarmos as graças, as bênçãos do nosso pedido, a gente precisa pedir em nome de Jesus. E o nome de Deus será glorificado. E ele fala aqui: e tudo quando pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então, por que nós somos abençoados? Porque nós oramos em nome de Jesus. Porque nós pedimos em nome de Jesus. Então, tudo quando pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amardes,
guardareis os meus mandamentos. Aquele que ama a Deus, guarda os mandamentos de Deus. Aquele que ama Jesus, guarda a palavra de Jesus no seu coração. Aquele que ama a Deus, ele guarda a palavra no seu coração. Aquele que ama o Senhor Jesus, ele guarda a palavra no seu coração. Ele está dizendo, olha só, se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. É Jesus que fala isso para nós. Se me amardes, guardarei os meus mandamentos. Então, se nós amamos a Jesus, se nós amamos a Deus, nós guardaremos o mandamento dele. O que é guardar? É você procurar obedecer. Então, quando você ama os filhos que amam seus pais, eles procuram obedecer seus pais porque os amam, né? Então é assim, louvado seja Deus. Se nós amamos a Deus, nós vamos procurar obedecer a Deus. E ele vai e continua. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. Então Jesus aqui, ele estava, né, em corpo presente com os discípulos, e ele estava falando para os discípulos que assim como ele consolava os discípulos, assim como ele consolava os enfermos, curava os enfermos, assim como ele fazia a obra, estava com os discípulos, ajudando os discípulos, os pecadores, ele estava dizendo aqui que ele iria para o Pai, ele iria rogar ao Pai que para que desse o Consolador. E o Senhor, ele deu o Consolador. O Consolador é o Espírito Santo. E ele pega e diz aqui, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Jesus era o Consolador e o Espírito Santo de Deus é o Consolador. Porque ele fala aqui, para que fique convosco para sempre. Então o Espírito Santo de Deus está conosco para sempre. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Então nós temos que colocar no nosso coração que o Espírito Santo de Deus, ele está conosco para sempre, até o nosso final da vida aqui na terra. Você não está sozinho, eu não estou sozinha, o Espírito Santo de Deus está conosco. E eu rogarei ao Pai, que ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. O Espírito Santo não é o espírito do engano. Nós sabemos que tem os espíritos do engano, mas nós sabemos que o Espírito Santo de Deus, ele é a verdade. Ele é o próprio Cristo. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então quer dizer o quê? Que as pessoas do mundo não podem receber o Espírito Santo. Por quê? Porque eles estão no mundo, na prática do mundo. Eles não estão em Deus, eles não estão na prática de Deus, eles não querem Jesus. Eles não querem receber Jesus no seu coração. Então, para nós recebermos o Espírito Santo na nossa vida, nós temos que sair do mundo, das práticas do mundo e estarmos na prática de Deus. Obedecer às leis de Deus, obedecer aquilo que Jesus está aqui nos ensinando. Ele estava ensinando aos seus discípulos viver para Deus, viver a palavra, praticar a palavra. Ele estava aqui ensinando os seus discípulos que tudo que ele pedisse no nome dele, o Pai o daria. Para quê? Para que o nome de Deus fosse glorificado. Então ele fala aqui o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Por que essas pessoas agora no carnaval zombaram de Deus? Por que essas pessoas têm zombado de Deus, gente? Porque elas não têm o Espírito Santo na sua vida. É por isso que elas zombam de Deus, porque elas são escarnecedores. E quem é escarnecedor não tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. Por quê? Porque ele escarnece, vive na carne, vive na carnalidade, vive na prática da carne, vive na prática do mundo. Nós somos aqueles que não vivemos na prática da carne. Tá entendendo? Nós vivemos na prática do Espírito Santo, da vontade de Deus, da palavra de Deus. Quando você não era cristão, você não tinha uma vida de oração, você não buscava a palavra, você não entrava em lives
de pregações, de oração. Você não ia para o templo, por quê? Porque você era um escarnecedor, você só queria viver na carne, você não estava nem aí para as coisas de Deus. Mas o que foi que aconteceu? Jesus veio, te resgatou. E o que agora você tem? Uma vida com Deus. Você tem uma vida dirigida pelo Espírito Santo. As coisas do mundo não te agradam. A fofoca não te agrada. Se você diz que é um cristão, se você diz que entregou tua vida para Jesus e você gosta da fofoca, eu te convido a entregar tua vida para Jesus novamente. Eu te convido a entregar a tua vida para Jesus verdadeiramente. Porque pessoas que entregam sua vida para Jesus, o que acontece? O Espírito Santo ele vai libertando essas pessoas, ele vai edificando essas pessoas, ele vai tirando as práticas que não agradam a Deus. Vocês já viram aí que a mídia ganha muito dinheiro com fofoca? Gente, pelo amor de Deus, que sufoco, né? O que você mais vê são programas de fofoca. Querem saber da vida das pessoas, inventam da vida das pessoas, né? E dá audiência, dá crescimento. Então a fofoca, gente, é uma grande maldição. E tem muita gente que se diz que está dentro da igreja que vive na fofoca. Fala da sua família, fala da vida dos outros, fala das vidas das pessoas que não conhecem, inventam coisas, né? Falam com maldade, falam com julgamento, falam sem saber, né? Falam porque os outros falou. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Então o Espírito Santo está na tua vida, ele não vai permitir tu viver mais na fofoca. Ele te liberta da fofoca. O Espírito Santo ele veio para nos libertar, para nos transformar, para nos converter, gente. O Espírito Santo ele não veio só para te consolar. O Espírito Santo não veio, louvado seja Deus, só para realizar o teu desejo, não. O Espírito Santo veio para nos converter, nos transformar, fazermos novas criaturas. O Espírito Santo que habita em nossa vida, que está em nossa vida, ele edifica a nossa vida. Ele edifica a nossa vida. Ele transforma, ele nos dá edificação. Tá entendendo? Daquilo que nós éramos, a gente vai deixar de ser as práticas velhas. Louvado seja Deus, você vai perdendo o interesse. Louvado seja Deus por assuntos que não é assuntos de Deus, que não é assuntos de edificação, que não é assuntos para ajudar as pessoas, que não é assunto, louvado seja Deus engrandecido, para adorar a Deus, para glorificar a Deus. E deu muitas das vezes, por isso que nós somos separados, por isso que nós somos a igreja de Cristo separada. Louvado seja Deus, por quê? Porque a luz não tem comunhão com as trevas. Se você tem comunhão com as pessoas da fofoca, sinto muito, tu gosta de fofoca. Tu gosta de fofoca. Porque se você gosta de ouvir uma pessoa que só fala mal da vida dos outros, que sabe da vida de todo mundo, que conta a vida de todo mundo, e você gosta de ter essa pessoa para conversar com ela porque você gosta de fofoca. Mas esse que não gosta de fofoca, gente, ele se afasta dessas pessoas. Ele se afasta, ele não fica com essas pessoas. Por quê? Porque esse assunto não agrada. Porque Jesus já te libertou dessa prática. Porque o Espírito Santo já te libertou dessa prática. Louvado seja Deus engrandecido. Estamos entendendo e aprendendo que o Espírito Santo edifica a nossa vida, que o Espírito Santo liberta a nossa vida, que o Espírito Santo de Deus ele não gosta dessas práticas. Então ele não nos leva a essas práticas, ele nos tira dessa prática. Louvado seja Deus engrandecido. Por causa de fofoca, pessoas perderam vida. Por causa de fofoca, pessoas tiraram a sua própria vida. Por causa de fofoca, pessoas, louvado seja Deus engrandecido, destruíram o casamento dos outros. Por causa de fofoca, louvado seja Deus, pessoas levaram pessoas a tirar a sua própria vida, gente. É muito sério falar aquilo que você não sabe. É muito sério você pegar a fraqueza dos outros e sair espalhando por aí. É muito sério você pegar o nome de uma pessoa e sair denegrindo, sair difamando, e sair caluniando, e sair mentindo. Isso aborrece a Deus, isso não agrada a Deus. Louvado seja Deus engrandecido. Cuide da sua vida. Gente, sinceramente, para mim, fofoqueiros são pessoas que não têm o que fazer.
São pessoas que não têm o que fazer, porque eu tenho muito o que fazer na minha vida. E você que tem muito o que fazer na tua vida, você tem sua casa para cuidar, você tem a obra de Deus para cuidar, você tem a sua família para cuidar, você tem que cuidar da sua vida. Como é que o ser humano tem tempo de querer, né, ficar de olho na vida dos outros? Ficar de olho na vida dos outros, o que a pessoa está fazendo, o que a pessoa compra, o que a pessoa fala, olha o erro dos outros, fala mal dos outros, calunia os outros, mente sobre a vida dos outros, nem sequer conhece. Louvado seja Deus da pessoa e está falando mal da pessoa. Então, não tenham essa prática. Porque hoje o Senhor está falando aqui, né? Interessante que ele veio ensinar, veio cobrar sobre fofoca. Por isso que nós temos que confiar em Deus, gente. Porque muitas das vezes você está confiando num fofoqueiro. Você está confiando numa fofoqueira. Você conta um assunto achando que aquela pessoa vai te ajudar em oração e não vai espalhar o assunto que você conversou com a pessoa. Quando você pensa que não, o assunto que você conversou com a pessoa, outra pessoa está sabendo. Outra pessoa está falando. Mas quem foi que te disse isso? E você sabe para quem você confiou, você sabe em quem você confiou. E se a pessoa falou para alguém, é porque foi fofocar, gente. Ah, não, irmão, não, eu fui falar para a pessoa ajudar a outra. Sinto muito se a pessoa quisesse ajuda da outra, não tinha confiado em você, não tinha confiado em mim, não é verdade? E às vezes esse que é o problema, alguém confia em você, aí você quer ajudar a pessoa, você acha que você não é capaz de ajudar essa pessoa, aí você fala pro outro. E às vezes a pessoa que você está falando é um fofoqueiro, é uma fofoqueira, aí pronto, o teu assunto vai se espalhando para todo mundo, acaba chegando nos teus ouvidos. Aí você fica triste porque você confiou de conversar, de falar somente para aquela pessoa, mas aquela pessoa foi falar para os outros, foi falar, olha, fulano está com problema, o cicano está com problema, e você foi falar achando que ia resolver a vida de alguém, ou que a pessoa ia lá ajudar alguém. Louvado seja Deus, não vai não, gente, não vai. Se a pessoa confiou em você, então guarde ali o segredo para você. Então, ore você por essa pessoa. Não vá contar a vida dos outros para outras pessoas. Não vá. Louvado seja Deus, porque a pessoa confiou foi em você. Deus está falando com pessoas aqui, hein? Eu sei quando o Espírito Santo revela. Eu sei quando o Espírito Santo fala, gente. E Deus está falando com pessoas aqui, que teve pessoas que confiaram em você e você foi contar o assunto que você não devia para fofoqueiro e para fofoqueira. Vigie, gente, vigie, porque isso não é a prática de quem tem o Espírito Santo na sua vida. Isso não tem a prática de quem tem o Espírito Santo na sua vida. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, e os fofoqueiros não entrarão no reino do céu. Não é verdade? Fofoqueiro não entrará no reino do céu. Deus abomina quem faz contenda. Deus abomina quem faz fofoca, gente. Deus não está com as pessoas que fazem intrigas, fofoca. Deus não está com essas pessoas. Preste bem atenção, não vão perder a salvação de vocês por causa de fofoca. Não vão perder o arrebatamento por causa de fofoca. Muitos fofoqueiros vão ficar no grande arrebatamento, hein? Muitos fofoqueiros vão passar pela grande tribulação, gente. E aí? Você vai querer ser arrebatado ou você vai querer passar pela grande tribulação porque você não quer largar a fofoca? Hã? Fique calado, ora pela pessoa que te pediu ajuda. Ora pela pessoa que ela confiou em você. Ora por ela. Você é capaz de orar. Você é capaz de apresentar a Deus. Deus, esse irmão está com problema, essa irmã está com problema. Louvado seja Deus engrandecido. Fofoqueiro não vai entrar no reino do céu. Fofoqueiro vai ficar para a grande tribulação. Vai ficar. E a grande tribulação, gente. Se estão chorando agora, imagine na grande tribulação.
E ele vai e continua, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Então Jesus ele falava para os discípulos que ele não nos deixará órfão. Você não é órfão, eu não sou órfão. O Espírito Santo está conosco. O Espírito Santo está para consolar nossa vida, para nos ajudar a vencer o pecado, a ajudar a dominar, a ter domínio próprio das nossas emoções, a ajudar na sua tristeza, na sua aflição. Quando você estiver assim, chame pelo Espírito Santo, fale para o Espírito Santo, eu preciso da tua ajuda, eu preciso do teu consolo, tu és o meu ajudador, tu és o meu advogado, tu és o meu consolador, tu és aquele que Jesus enviou para estar comigo para sempre. Foi isso que ele falou aqui. E ainda há pouco, e o mundo não me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Então, o que o Senhor está dizendo? O mundo não vê a Cristo. O mundo não vê, o mundo não quer saber de Cristo, mas nós queremos saber de Cristo. Por quê? Porque o Espírito Santo está conosco. E ele está dizendo, aí ele diz para o discípulo, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Gente, na terra, no mundo, as pessoas estão mortas. Mortas para quê? Mortas para Deus, para as coisas de Deus. Mortas por quê? Porque não querem saber da palavra de Deus, não querem orar, não querem saber de buscar Deus, não querem se separar, não querem se santificar. São mortos por quê? Porque não têm vida com Deus. Você que entregou tua vida para Jesus, você tem vida com Deus. Você que entregou tua vida para Jesus, você não é mais morto, você é vivo. Vivo por quê? Porque você vive em Cristo, Cristo vive em você, porque o Espírito Santo vive em você. Tá entendendo? Louvado seja Deus. Quando nós não temos Jesus na nossa vida, aos olhos espirituais, no reino espirituais, nós somos mortos. Por que são mortos? Porque morto não tem direção. Morto não tem direção, né? E o que acontece? Nós, quando entregamos nossa vida para Jesus, nós vivemos sobre a direção do Espírito Santo. Nós passamos a ter uma vida com o Espírito Santo. E as pessoas do mundo não têm essa vida com o Espírito Santo. Tu pode ter uma vida com o espírito enganador. E eles dizem que é o Espírito Santo. Mas é um espírito do engano, não no Espírito Santo. Lembra lá de Moisés? Quando Moisés foi falar com Faraó, o que foi que aconteceu? Tinham os adivinhos que eles faziam as práticas dos adivinhos. Mas o Espírito de Deus que estava na vida de Moisés, quando eles Moisés fez a vara virar cobra, né? Deus através da vida de Moisés, o que foi que aconteceu? Os adivinhos também fizeram. Só que foi a cobra de Moisés engoliu as cobras dos adivinhos de Faraó. Tá entendendo? Por quê? Porque eles eram espíritos do engano. E Moisés não. Moisés estava com o Espírito de Deus. Então o Espírito da verdade sempre vai vencer, sempre vai predominar. Ele vai mostrar que ele é o Espírito de Deus e que habita na tua vida e na minha vida. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. O do mundo tem espíritos adivinhadores. O do mundo tem espíritos de engano. Por quê? Porque quem é o espírito do mundo? É o enganador. Então, pessoas que vivem no mundo, eles têm práticas de engano. Vivem enganando os outros. Vive querendo passar a perna nos outros. Vive querendo derrubar os outros. Vive querendo crescer em cima dos outros. Por quê? Porque o espírito do engano é esse. O espírito do engano, ele quer crescer em cima dos outros, ele quer enganar os outros, ele vive na mentira, porque ele é o pai da mentira, tá entendendo? Louvado seja Deus. Mas quem tem o Espírito Santo não vive na mentira. Quem tem o Espírito Santo, meu irmão, tu quer dizer que não mente? Mente, mas não vive na mentira, não vive na prática da mentira, não vive a mentira como fosse uma verdade. Tá entendendo? Tem pessoas que vivem na mentira, na prática da mentira. Tem pessoas que vivem na prática da mentira como a mentira fosse verdade para a sua vida.
Mas quem tem o Espírito de Deus não vive nessa prática da mentira. Ele pode até mentir, eu posso até mentir, mas não viver mentindo todo dia, enganando todo dia. Prática é algo que você pratica toda hora, todo dia. Mente para o teu pai, mente para tua esposa, mente para o teu chefe, mente para o teu pastor, mente para tua mãe, mente até para você mesmo. Até para você mesmo você está mentindo. Louvado seja Deus, de tão mentiroso que é. Entendemos e aprendemos? Naquele dia conhecereis que eu sou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. E aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado do meu Pai. Então, se nós amamos a Jesus, nós vamos guardar aquilo que Jesus tem nos ensinado. Porque nós amamos a Jesus e nós guardamos aquilo que Jesus tem ensinado. Nós praticamos aquilo que Jesus tem mandado a gente praticar. Nós estamos nos esforçando. Nós não somos perfeitos. Antes você vivia na mentira, hoje você não quer viver mais na mentira. Hoje você quer falar a verdade. Hoje você é verdadeiro. Por quê? Porque você ama a palavra de Deus, porque você ama a Deus e você quer praticar as coisas de Deus. Bom dia, Leidiane. Bom dia, paz do Senhor. Então, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu amarei e me manifestarei a ele. Olha aí. Quando você ama a Deus, quando você pratica a palavra de Deus, o que Jesus faz? Ele se manifesta, ele se revela. Ele se revela a você, ele se revela a mim, ele se revela a nós, gente. Tá entendendo? Louvado seja Deus engrandecido. A palavra de Deus, ela é revelada aos pequeninos, aqueles que o buscam, aqueles que querem a palavra, aqueles que querem o Espírito Santo, aqueles que querem o reino do céu. Então, as pessoas que estão no mundo, elas não têm entendimento da palavra, elas não falam na palavra, elas não querem saber da palavra. Nós que estamos em Cristo, nós queremos saber da palavra, nós queremos praticar a palavra. Por quê? Porque nós amamos a Cristo e nós amamos a palavra de Deus. Porque ele disse, se nós amar a ele, a gente vai guardar a palavra dele, a gente vai praticar a palavra dele, a gente vai obedecer a palavra dele. Bom dia, Mara Santos, louvado seja Deus. Deus abençoe, minha querida. E disse-lhe Judas, não Iscariote, Senhor, de onde vem que há de manifestar a nós, e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. Então você guarda a palavra de Deus no teu coração? Se você guarda a palavra de Deus no teu coração, você é amado por Deus. Você é amada por Deus. Olha só, analisa a tua vida aí, eu analiso a minha. A palavra de Deus é para nós analisarmos a nossa vida. Você tem guardado a palavra de Deus? Você tem praticado a palavra de Deus? Você tem dado valor à palavra de Deus? Ele diz aqui, Jesus respondeu e disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. Olha aí. E viremos para ele e faremos nele morada. Então, se nós guardamos a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus faz morada na nossa vida. Se nós guardamos a palavra de Deus no nosso coração, o Espírito Santo faz morada na nossa vida. Então, você analisa aí, se você tem a palavra de Deus guardada no teu coração. Se você tem, então o Espírito Santo mora na tua vida. Ouvir o Espírito Santo é uma coisa. Os do mundo até escutam, não dão crédito, né? Não dão crédito. Mas aqueles que ouvem e não guardam a palavra de Deus, o Espírito Santo não mora no seu coração, não mora. Por quê? Porque não dão valor à palavra de Deus. A palavra de Deus é o próprio Jesus, é o próprio Verbo. Se você não dá valor à palavra de Deus, você não dá valor a Cristo. Jesus veio ao mundo, Jesus veio à terra, o Verbo, né? O Verbo reencarnado. Jesus é a palavra. Então não adianta dizer que você ama Jesus e não ama a palavra, e não pratica a palavra. Não guarda a palavra e não pratica, não tem temor pela palavra de Deus. Então, para o Espírito Santo estar em nós está
No nosso coração precisamos guardar a palavra. Porque se falar que temos o Espírito Santo, ouvir o Espírito Santo é uma coisa. Agora, ele estar em nós é totalmente diferente. E ele estar aonde? Naqueles que guardam a palavra de Deus no seu coração. Tem gente que, pelo amor de Deus, não guarda a palavra de Deus no seu coração de jeito nenhum. Ouve pregações, ouve o padre pregar, ouve os pastores pregar, mas não guardam a palavra de Deus no seu coração. Não guarda. O seu coração está cheio de outras coisas, mas não da palavra de Deus. E quando você guarda, você procura guardar a palavra de Deus no seu coração, o Espírito Santo de Deus mora, habita em você. Olha só, né? Olha quanta diferença, gente. O próprio Jesus diz: quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Então ele está dizendo que quem não ama ele, não guarda a palavra dele no seu coração. Analise sua vida, se você ama a Deus, se você ama a Cristo. Se você ama a Deus, se você ama a Cristo, você vai dar valor à palavra de Deus. Do jeito que as pessoas dão valor à oração, vai dar valor à palavra de Deus. Eles valorizam a palavra de Deus, eles se interessam, eles estudam a palavra de Deus, eles se esforçam para praticar a palavra de Deus, para obedecer a palavra de Deus. Está entendendo? Louvado seja Deus, engrandecido. A importância da palavra de Deus na nossa vida, a importância de guardarmos a palavra de Deus, a importância de praticar a palavra de Deus. Os praticantes da palavra são pessoas a qual o Espírito Santo mora na sua vida, mora no seu coração. Está entendendo? Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Todo aquele que guarda a palavra, ele pratica. Ele é afirmado na rocha. Porque Jesus é a rocha. Louvado seja Deus. Ele não se afasta do caminho. Ele passa por luta, por vento, por tempestade. Ele enfrenta gigante. Ele entra na fornalha. Louvado seja Deus. Ele sai da fornalha. Ele passa pelo vale da sombra e da morte. Todo aquele, louvado seja Deus, que tem o Espírito Santo na sua vida, ele passa por tudo isso. Mas ele permanece na presença de Deus. Ele não sai do caminho, ele não abandona o caminho, ele não sai da presença do Senhor. Nós estamos aqui passando por lutas, nós estamos no deserto, o mundo é o deserto. O mundo é o deserto, o mundo é uma terra de aflições, nós estamos nessa terra de aflições, não é verdade? Mas o que foi que o Senhor disse? Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus esteve no mundo e ele venceu o mundo. Jesus esteve no mundo, mas ele estava cheio de quê? De Deus no coração dele. Ele era praticante da palavra, ele era obediente ao Pai. Ele era obediente ao Pai. E ele venceu o mundo e ele disse que nós venceremos. Nós venceremos o mundo por quê? Porque Cristo está em você, porque Cristo está em nós. O mundo todo dia está nos tentando, gente. O Espírito Santo está em nós, gente. O Espírito Santo habita em nós quando nós guardamos a palavra de Deus. Então a gente se afasta dessas coisas. A gente se aborrece com essas coisas. A gente não é as pessoas, mas é com a prática da pessoa. Porque Deus já te tirou desse meio. Deus já tirou dessa prática, né? Deus já te tirou dessa prática. E se você quiser falar de Deus para eles, eles não querem ouvir. Eles não querem dar ouvido. Eles vão querer te calar. Eles vão querer mudar de assunto, né? Vão querer mudar de assunto. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Então tem pessoas que são tão escarnecedoras que elas não querem saber das coisas de Deus, não. Não querem. Não querem saber da palavra de Deus, não querem ouvir a palavra de Deus. Não praticam a palavra de Deus, gente. Não praticam. Tem muita gente que o coração está muito frio, sabe? E só Deus para quebrar esse coração. Só Deus. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tem dito. Então, quem é que nos ensina, gente? Espírito Santo.
Então você que lê a palavra, que não tem entendimento, aprenda. Peça para o Espírito Santo de Deus te ensinar. Ele está explicando aqui muito claro para nós. Olha só, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará, porque agora Jesus estava com os discípulos e ele estava falando para os discípulos, estava falando para os discípulos, né? Que ele iria para o Pai e que ele enviaria o Consolador e que o Consolador, que o Espírito Santo, ele vos ensinará todas as coisas. Então é o Espírito Santo de Deus que nos ensina. É o Espírito Santo de Deus que ensina os pastores, é o Espírito Santo de Deus que ensina os padres. Tem muitos padres que pregam a verdade. Tem muitos padres que pregam a palavra da verdade. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Então, diz o quê? Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará. Então, se você não sabe, é porque você não quer que o Espírito Santo te ensine, é porque você não pede para o Espírito Santo te ensinar, é porque você não dá valor à palavra de Deus. Peça para o Espírito Santo te ensinar a palavra dele. Ele está dizendo aqui, louvado seja Deus, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, o véu foi rasgado, gente. Antes só eram os sacerdotes que falavam com Deus. Só era Moisés que falava com Deus. Através de Jesus, eu e você falamos com o Espírito Santo. Hoje, através de Jesus, eu e você somos ensinados pelo Espírito Santo. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. E somos ensinados na verdade, sem engano, sem mentiras. Louvado seja Deus. Somos ensinados na verdade porque Ele é a verdade. Então preste atenção quando você for estudar a Bíblia. Fala para o Espírito Santo, Senhor Espírito Santo, venha me ensinar. Porque o Senhor Jesus disse que o Senhor nos ensinaria. E Ele vai te ensinar. Você vai começar a ter entendimento da palavra de Deus. Você vai começar a aprender a palavra de Deus. Você vai começar a aprender a ouvir a voz do Espírito Santo. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. E você não vai se enganar com os falsos ensinamentos, você não vai se enganar com os lobos, você não vai ser enganado com as falsas doutrinas. Por quê? Porque o Espírito Santo da verdade está te ensinando a verdade. Estamos entendendo e aprendendo, gente. Pelo amor de Deus, peça para o Espírito Santo de Deus te ensinar. Peça para o Espírito Santo de Deus te dar sabedoria divina. Lembra que José estava no cárcere e Faraó teve o sonho. E o que foi que José falou? Que ele iria orar a Deus pedindo para o discernimento do sonho. E o que foi que aconteceu? José discerniu o sonho de Faraó. E o que foi que o Faraó falou? Que José tinha o espírito de excelência, o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de excelência é o Espírito de Deus. É o Espírito de Deus, né? Então, Daniel também era outro com espírito de excelência. O Daniel tinha temor de Deus, Daniel praticava a palavra de Deus, Daniel não se prostrou à Babilônia, Daniel estava na Babilônia, mas Daniel, louvado seja Deus, ele se prostrava a Deus, ele adorava a Deus, ele orava a Deus, e o Espírito de Deus estava em Daniel, o Espírito de Deus estava com José. Estamos entendendo e aprendendo. O Espírito de Deus estava com Moisés. O Espírito de Deus estava com Davi. Apesar de Davi ter adulterado, mas Davi só adorava a Deus, gente. Por isso que ser pecador é uma coisa, né? O próprio Davi, como adorador, ele chegou um momento que ele pecou. Ele chegou um momento que ele adulterou, não foi? Mas ele não deixou de adorar a Deus em nenhum momento, mesmo ele pecando. E quando o profeta chegou com ele e falou para Davi aquela parábola, aquela história, o que foi que aconteceu? O profeta disse para Davi, tu és esse homem, tu és esse homem. E o que foi que Davi disse? Não tira o teu espírito da minha vida. Está entendendo? Louvado seja Deus, engrandecido. Davi sabia que o valor de ter o Espírito de Deus na sua vida. Porque com o Espírito Santo, gente, nós vamos ser libertos.
Davi passou por aquilo, pelaquela fraqueza, mas o que foi que aconteceu? Ele chegou ao ponto da conversão, ele chegou ao ponto, é só você ler o Salmo 51, que ele se arrepende, que ele pede, ele reconhece o pecado dele, que ele pede para ser transformado, para poder ele ensinar os outros. Se você estudar o Salmo 51, você vai ver como o Davi se arrepende ali, orando e pedindo a conversão e pedindo que ele tenha a alegria dos salvos. É interessante. Interessante a oração que Davi fez no Salmo 51. O Davi pediu para ele ser purificado, não foi? Vai lá para o Salmo 151, estuda lá. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Então, aqui, o Espírito Santo de Deus, ele faz essa obra na nossa vida, ele nos ensina, ele mora em nós, ele habita em nós, ele nos liberta, ele nos converte, ele nos transforma. Se hoje você não sente mais prazer nas coisas do mundo, nas práticas do mundo, é porque o Espírito Santo está na tua vida, te libertando. Você não sente mais prazer de sentar naquela rodada de fofoca. Você não sente mais prazer de sentar naquela rodada que não fala nada de Deus. Não é que você vai viver todo o tempo falando de Deus, gente. Mas é que o assunto, mesmo que você esteja conversando sobre o teu dia a dia, mas você sempre vai ter que falar algo de Deus na tua conversa. Por quê? Porque é natural. Porque o Espírito Santo, ele fala das coisas santas. Ele fala do Santíssimo. Ele fala de Deus. Ele fala na palavra. Ele é a palavra. Ele está em nós. Então, de nós tem que sair palavra. Tem que jorrar água viva. Louvado seja Deus, engrandecido. Não tem como alguém que tenha a palavra de Deus guardada no seu coração não falar na palavra. Não tem. Por isso que a gente conhece muito bem quem é quem. Por quê? Porque pela sua conversa a gente sabe se tem a palavra guardada ou se não tem. E a gente vê um povo que vive dentro do templo, mas que não guarda a palavra de Deus no seu coração. A gente vê um povo que vive dentro do templo, mas não ama a Deus, mas não ama a Cristo, mas não pratica a palavra e não tem a palavra guardada no seu coração. A gente vê, a gente conhece, a gente sabe, gente. A gente sabe quem está dentro do templo, mas que não tem ainda a palavra de Deus no seu coração. Como disse o Senhor, esse povo honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O seu coração não está na palavra. O seu coração não está em Deus, não está em Deus. E o nosso coração tem que estar em Deus. E isso aqui Jesus estava falando para os discípulos. Deixo-vos a minha paz, e a minha paz vos dou. Não a vos dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorizem. Ouviste que eu vos disse, vou e venho para vós. Se me amasse, certamente exultareis por ter dito, vou para o Pai. E vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Não demos crédito à palavra, se nós não demos ouvido à palavra, louvado, se nós não guardarmos a palavra, louvado seja Deus, engrandecido e exaltado, nós não, para o Senhor, ele está dizendo que aqueles que não guardam a palavra são pessoas que estão no mundo, porque o mundo não recebe a palavra, gente. O mundo não quer saber da palavra, porque se eu guardo a palavra no meu coração, o Espírito Santo vai estar na minha vida. Vai estar na minha vida. Mas as pessoas do mundo, eles não querem dar ouvido à palavra. Eles pedem oração, mas não querem saber da palavra. Não querem. Tá entendendo? A gente sabe quem é quem. Então você não tem que ser essa pessoa que está todo o tempo pedindo oração. Você tem que ser essa pessoa que está guardando a palavra de Deus no teu coração. Se você guarda a palavra de Deus no teu coração, o que vai acontecer? Você vai saber que você que está em Cristo, o que foi que Jesus disse? Se você crê em Jesus, será salvo tu e tua casa. Então o Senhor vai salvar, filho. O Senhor vai salvar a tua família porque você crê em Jesus. Você está orando pela tua família. Você tem que crer que o Senhor ouve a tua oração. Você tem que crer que o Senhor ouve a tua oração. Por que você crê que Deus ouve a minha oração e não ouve a tua? Né? Por quê? Não, gente. Deus ouve a minha oração e Deus ouve a sua oração.
Tá entendendo? Louvado seja Deus e agradecido. Às vezes vocês colocam a fé em nós. Às vezes vocês acham que Deus me ouve e não ouve vocês. Por quê que Deus me ouve e não ouve vocês? Vocês têm que parar com isso. Não, eu vou lá com o pastor para o pastor orar por mim. Eu vou lá com a irmã para a irmã orar por mim. Não, gente, você pode orar e Deus vai te ouvir. Tá entendendo? É isso por isso que o véu foi rasgado. Por isso que Deus enviou o Espírito Santo para nos ajudar. Hoje você não precisa de mim, hoje você não precisa do pastor, hoje você não precisa desses líderes para orar mais por você. Por quê? Porque o Espírito Santo é o seu intercessor. Ele é o nosso intercessor. Nós oramos um pelos outros. Nós oramos, nós pedimos, me ajude em oração, mas você também está orando, você também está de joelho dobrado e você sabe que Deus vai ouvir a tua oração. Tá entendendo? Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Porque muitas das vezes você acha que você não é capaz, que você não é capaz de orar, que Deus não vai te ouvir, Ele vai te ouvir. Deus ouve a oração sincera. Deus ouve o coração sincero. A oração sincera agrada a Deus. Senhor, eu não sei pedir, eu não sei orar. Senhor, eu não sou liberta. Senhor, ainda falta isso em mim. Senhor, eu sou pecadora, mas eu estou aqui pedindo a tua misericórdia. Eu estou aqui pedindo a minha libertação, a libertação da minha família. Estamos entendendo? Quem tem o Espírito de Deus, gente, acorda de madrugada. Quem tem o Espírito Santo de Deus, ele pode dormir uma vez, numa semana, ele pode até dormir uma madrugada toda. Porque carne é carne, cansa, né? A mente cansa. Mas quem tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, o Espírito Santo acorda essa pessoa para orar. Chama essa pessoa para orar. Às vezes você acha que foi o telefone que tocou, às vezes você acha que alguém bateu na tua porta, é o Espírito Santo. Às vezes você ouve uma voz te chamando na madrugada, não fica com medo não, que é o Espírito Santo. É o Espírito Santo te chamando para orar. Vai orar, você é cristão, você tem Jesus no seu coração, você guarda a palavra de Deus, louvado seja Deus engrandecido, então vai orar na madrugada, depois você entra na live. Depois vocês entram na live, né? Mas primeiro busquem ao Senhor. Primeiro ore, primeiro adore a Deus. Estamos entendendo? Diz aqui: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouviste que eu vos disse, vou e venho para vós. Se me amasses, certamente exultareis por ter dito, vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Eu vos disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer vos acreditais. Então é assim. Revelação é revelado antes que aconteça, porque quando acontecer você vai acreditar. O que está acontecendo nos últimos tempos? A palavra está cumprindo, não é isso? A gente tem visto guerras, terremoto, friezas, o amor se esfriando, a gente tem visto o pecado aumentando, a gente tem visto a corrupção, a gente tem visto a apostasia. Tudo isso foi revelado. Tudo isso foi revelado por Jesus, pelos profetas, por aqueles a qual o Espírito Santo estava na vida deles. A vinda de Jesus foi revelada. Então ele está dizendo aqui, tudo, ouviste o que eu vos disse. Venho para vós. Se me amasse, certamente exultareis por ter dito, vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. E eu vos disse agora, antes de acontecer. Então é isso que o Espírito Santo faz. Quando o Espírito Santo usou José para Faraó, não foi antes de acontecer? Foi antes de acontecer a fome, né? A passagem das vacas gordas, se cumprir as vacas magras, que houve uma fartura no Egito, depois houve uma fome. Só que foi revelado antes de acontecer. O que foi que o Senhor também revelou? O Senhor revelou a José em sonho que José seria governador.
né? Que ele estaria acima do seu pai, dos seus pais, da sua família. Foi revelado antes, mas o que veio que aconteceu se cumpriu. Tudo aquilo, todo o sonho de José, ele aconteceu na vida de José. Estamos entendendo quando o Espírito Santo revela, pode ter certeza que você vai ver acontecer. Então não se preocupe com pessoas que são usadas pelo espírito do engano, porque não vai acontecer. É espírito do engano. Mas aquilo que o Espírito de Deus revela, acontece. Se cumpre, se estabelece, se firma. Amém? Já não farei muito, e eu vos disse agora antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. E já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim. Prestou atenção? O príncipe desse mundo nada tem de Cristo, nada tem do Espírito Santo. Ele quer se parecer com Deus, ele quer ser Deus, mas ele não é Deus, né? Ele quer se parecer com o Espírito Santo, mas ele não é o Espírito Santo. Ele quer parecer que ele prega a palavra, mas ele não prega a verdade, porque nele há mentira. Chega o evangelho misturado, é o evangelho apostata. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Gente, a gente tem que prestar bem atenção que o infeliz de Satanás, ele está ao derredor de nós. Então, o que ele faz? Ele levanta uma falsa igreja, ele levanta uma falsa doutrina, ele fala de Jesus, ele fala de Deus. Ele fala, mas o que ele fala também de enganos. Ele faz você acreditar que é o Espírito Santo que está naquele lugar. Ele quer fazer acreditar no anticristo. E muitos vão acreditar, porque o próprio Jesus disse, muitos vão ser enganados. Muitos vão ser enganados. Muitos. Mas os escolhidos não serão enganados. Ele disse, se possível fosse, até os escolhidos seriam enganados. Olha o poder do engano, gente. O poder do engano é muito grande, gente. É muito grande. É tão grande que o próprio Jesus disse, se possível fosse, até os escolhidos seriam enganados. Por isso que nós precisamos do Espírito Santo na nossa vida. Porque se o Espírito Santo está na nossa vida, nós não seremos enganados. Enganados e confundidos serão nossos inimigos, gente. Nós precisamos do Espírito Santo habitando na nossa vida. Irmã, como é que o Espírito Santo vai habitar na minha vida quando você guarda a palavra dele? Quando você guarda a palavra de Deus, quando você pratica a palavra de Deus, cada vez que você pratica a palavra de Deus, o que acontece? Mais o Espírito Santo vai estar contigo. Mais o Espírito Santo vai estar contigo, porque você tem guardado a palavra dele, você tem valorizado, você tem dado valor à palavra de Deus. E se você valoriza a Deus, Deus vai te valorizar. Se você ama a Deus, Deus te ama. Louvado seja Deus. Ele falou isso aqui, tudo aqui. Então ele vai e diz aqui, já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Nada tem de Deus. Nada tem de Cristo, nada tem, estamos entendendo? Mas é para que o mundo saiba, que amo o Pai e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos e vamos daqui, tá entendendo? Então o mundo tem que saber que a gente ama a Deus. O mundo tem que saber que nós amamos a Deus e praticamos a palavra de Deus e que nós procuramos obedecer a Deus. Somos pecadores, mas nós estamos aqui procurando obedecer a Deus, procurando ouvir a palavra de Deus, procurando guardar a palavra de Deus, e o mundo vai ver isso, ele vai ver a diferença. Por que o mundo se aborrece conosco, gente? Por que o mundo tem raiva de nós? Não adianta que tu não vai agradar, vão falar mal de ti, vão te desprezar, vão te odiar, vão te desejar mal, vão fazer feitiçaria contra a tua vida, vão fazer macumbaria contra a tua vida, mas Cristo está na tua vida. Cristo está com você. Ele disse aqui
que aquele que guarda a palavra, Deus é com ele. Então não te preocupa, Deus é contigo. Amém? Louvado seja Deus. Entendemos, gente? Entendemos a palavra? O Espírito Santo de Deus está aqui todas as madrugadas para nos ensinar.